Tenho comentado nesses dias com os irmãos como Satanás está interessado em derrubar o lar, a família, pela força que o lar tem, pela energia que ele pode concentrar. Pois é ali que ele quer derrubar, é ali que ele está trabalhando, é ali que ele tem feito muitos estragos. Talvez isso a mim me pareça assim muito mais patente, devido que o meu ministério está concentrado há 14 anos com famílias, com casais. E às vezes com tristeza eu chego a comentar: meus irmãos, eu estou cansado mesmo de ver lares destruídos. Cansado de ver casamentos desestabilizados. Cansado de ver pais contra filhos e filhos contra pais. Estou cansado. Como eu lidei muitos anos com jovens, com acampamento, eu sou muito convidado para fazer casamentos. Tem muitos jovens que me escrevem: pastor, você não quer fazer meu casamento? Tenho feito muitos casamentos. Ultimamente, não tenho nem tido mais tempo de aceitar esse tipo de convite. Mas confesso aos irmãos uma coisa: já me ocorreu várias vezes de estar ali celebrando aquele casamento, com aqueles dois jovens ali, alegres, felizes, sorridentes, esperançosos, uma vida nova que se abre para eles. Sonhos e mais sonhos. E no meio da liturgia do casamento, quando a cerimônia está se desenvolvendo, enquanto um número musical está sendo feito, realizado ali como parte da cerimônia, eu fico olhando aqueles jovens e um pensamento cruel vem vindo à minha cabeça: até quando será que vai durar esse casamento? E já me frustrei tanto de ver casamentos que eu celebrei e que já não existem mais. Se nós fortalecemos a nossa família, o nosso lar, nós temos uma grande força, não só de coesão dos laços amorosos que uniram e que formaram este lar, mas Deus quer usar o nosso lar com propósitos outros também, de alcançar outras vidas. Quando pensamos na igreja, e aqui está a igreja reunida, mas o que é a igreja? Nada mais do que a soma de várias famílias. A força destas famílias está aqui, e a soma destas forças representa a igreja. Como nós temos que fortalecer o lar, fortalecer a família, os laços conjugais, o relacionamento com os filhos, entre irmãos, é uma necessidade urgente. Nós temos falado, começamos hoje de manhã a falar sobre o relacionamento de pais com os filhos, e os irmãos vão estar lembrados daquele texto de Efésios 6:4, não é? Não o quê? Sim. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Nós falamos hoje sobre o que é a provocação à ira. E depois começamos a mencionar o verbo criar, que está no texto, o que ele significa. E vimos que criar filhos implica em amar os filhos, mas não simplesmente o amor latente, aquele amor que existe certamente, mas a comunicação deste amor, a expressão deste amor aos nossos filhos. Nós criamos filhos quando comunicamos este amor a eles, quando eles se sentem amados, se sentem queridos, desejados. Mas, meus irmãos, nós criamos filhos também quando nos propomos a ensiná-los. Eu mencionei hoje de manhã que muitos pais
estão delegando isso para outras instituições. O ensino no lar é insubstituível. Há uma tarefa urgente nossa como pai, como mãe, de ensinar aos nossos filhos os valores espirituais. Começando logo cedo. E aqui, abrindo um parêntese, já notaram como nesta tarefa, muito poucas vezes você vê o pai se envolvendo? Você já notou que, na maioria das vezes, é a mãe que faz o cultinho doméstico, é a mãe que ensina os versículos, é a mãe que ensina os corinhos, é a mãe que ora com as crianças? Sabe, esta omissão do pai causa um problema sério, porque na mente da criança se estabelece o seguinte conceito: esse negócio de Bíblia, de igreja, de orar, isso é só para mulher e criança. Quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Por que há tantos adolescentes hoje que odeiam a igreja? Porque eles não têm um referencial masculino ligado ao trabalho do Senhor. É só mulher. Não é que a mulher não possa, evidentemente, mas é que a família há de estar envolvida no ensino, tanto a mãe como o pai. É responsabilidade dos dois. Mas eu mencionei que criar filhos não é apenas amar, ensinar, é também disciplinar, interceder. Vamos comentar isso agora. Disciplinar. Tenho para mim, meus irmãos, que está acontecendo hoje uma espécie de uma síndrome nas famílias cristãs quanto à disciplina. Eu ainda não encontrei um nome para esta, vamos dizer, síndrome. Mas eu tenho observado que há famílias cristãs que não estão disciplinando seus filhos, porque acham que por serem crentes não precisam fazer isto. Tenho encontrado inclusive alguns que acham que por serem crentes e estarem dando a sua vida ao trabalho do Senhor, envolvidos na obra do reino, Deus vai ter uma colher de chá para os seus filhos. Ou então Deus vai fazer vista grossa para os problemas dos seus filhos. E isto é um erro. A Bíblia não autoriza isso. Se você não disciplinar seu filho, ele poderá se extraviar. Quando falamos em disciplina, não queremos nem por um vislumbre associar isto com brutalidade. Não tem nada a ver. Brutalidade provoca a criança ira. A brutalidade sempre está acompanhada de injustiça, de crueldade. Disciplina é outra coisa. A Bíblia fala muito em disciplina. E você vai abrir sua Bíblia e vai ver que há muita coisa sobre disciplina. Um texto que eu gostaria que você pudesse ler. Não são todos os textos que vamos ler nesta noite, há muitos. Mas procure Provérbios, capítulo 13, verso 24. Provérbios 13, 24 fala de disciplina. Diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Perceba como a disciplina aqui é um ato de amor no texto. Se eu amo meu filho, se eu tenho verdadeiro amor por ele, eu vou discipliná-lo, porque faz parte do amor que eu tenho por ele. Quando é que eu deverei discipliná-lo? O texto diz: quando? Cedo. Em tempo hábil. Logo,
nos primeiros anos. Logo na tenra idade eu devo discipliná-lo. É cedo, não é tarde, é cedo. E se eu fizer isso, o texto diz que eu estou amando meu filho. Mas, pelo contrário, se eu não o amar tão intensamente, a Bíblia diz, aquele que aborrece a seu filho, esse então retém a vara da disciplina, esse larga, esse abandona, esse deixa o filho fazer o que bem quiser. A Bíblia diz que o pai, a mãe faz isso, demonstra que não tem amor pelo seu filho ou pela sua filha. Está com Provérbios aberto? Está com o livro de Provérbios aberto aí. Procure agora ainda o 19 e 18 de Provérbios. Olha o que diz. Castiga a teu filho enquanto há esperança. Mas cuidado, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O texto aqui mostra que disciplina não é o momento para você descarregar no seu filho a sua ira, a sua revolta, o seu conflito, a sua neurose. Tenho visto pais batendo nos seus filhos, mas não é disciplina. Estão descarregando as suas tensões, o seu nervosismo, o seu desencanto pela vida na criança. E isto não é disciplina. Disciplina é ato de amor. E não para descarregar a raiva, a ira, frustrações, o conflito que a gente tem. Está com Provérbios aberto ainda? Veja agora o 29 e 15. De 9 e 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Eu tenho presenciado exatamente esta ocorrência mencionada nesse texto. Eu tenho visto muitos pais com vergonha dos seus filhos, por aquilo que os filhos fizeram, estão fazendo, por aquilo que os filhos praticaram. Sentem vergonha, lamentam as atitudes dos filhos, aqui, ali, o que aconteceu ontem, hoje e tal, por que fizeram isso e tal, lamentam esta situação. E eu fico com vontade de perguntar: escute, mas será que a vara e a disciplina funcionaram no tempo certo? Porque o texto diz que a criança entregue a si mesma, ela vem posteriormente a envergonhar a sua mãe, seu pai, a família. Devemos entender, meus irmãos, o que seria uma disciplina bíblica. Temos que entender isto. Uma disciplina bíblica, ela tem primeiramente que se posicionar em normas. Você estabelece normas. A criança tem que saber quais são essas normas. Nós não podemos bater numa criança simplesmente porque ela nos desagradou. Ela tem que saber que violou uma norma. Há um regimento, há um código de leis que nós estabelecemos na nossa casa. Você na sua casa, cada um de nós tem o nosso regimento interno. E aquele regimento vai regular a vida na família. Nossos filhos têm que ter consciência dessas normas. Claro está que essas normas têm que ser factíveis, elas têm que ser plausíveis de execução. Eu não posso colocar uma norma tão alta, tão absurda, que a criança não possa executar, e ela não vai executar. As normas têm que ser pertinentes à capacidade de assimilação e execução. Mas normas precisam existir e elas têm que ser comunicadas. As crianças têm que tomar conhecimento dessas normas. E agora então, pela quebra dessas normas,
é que vem a disciplina. Tenho visto muitos pais baterem em crianças, nos filhos, e a criança nem sabe por que está apanhando. A criança leva a surra e fala: o que eu fiz? O que eu fiz? Ela quer saber o motivo, ela quer fazer uma associação entre o erro dela e a penalidade. Irmãos, percebem como há uma sabedoria de Deus aqui? Nós temos que já inculcar na criança a relação erro-penalidade. Aliás, isso é teológico. Nós não ensinamos, não aprendemos e não ensinamos nas nossas igrejas que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós não ensinamos que a alma que pecar, essa morrerá. Há uma relação entre erro e penalidade. Isso já tem que ser ensinado desde a mais tenra idade às nossas crianças, estabelecendo normas. Normas. Existem normas, existem leis, o nome que você queira dar. Existe um regimento. E pela quebra dessas normas haverá uma penalidade, que é a disciplina do pai e da mãe. Alguns me perguntavam: mas que normas? Claro está que não existem normas que sirvam exatamente de um lar para o outro, porque nós somos diferentes, há vários fatores que nos diferenciam, mas normas precisam existir. Por exemplo, horários. Tem horário para levantar, tem que ter horário para estudar, para brincar, para tomar banho, para jantar, para dormir. Vamos dizer que liberamos os horários. Cada um come a hora que quiser, cada um toma banho a hora que quiser, cada um vai dormir a hora que quiser. Como será essa casa? Uma bagunça. É isso. Seu filho e sua filha vão sair: pai, mãe, eu vou sair, nós vamos comer pizza. Vão com os colegas da igreja, ou do colégio, vão. Que hora vocês vão voltar? Não sei, vai a hora que der. Você não estabelece horários. Que horas que vão chegar? 11 horas? Meia-noite. 11h30, 3, 4. Porque não tem norma. Um belo dia, nem volta. Não é isso? Normas. Leituras. Se a sua criança já está escolarizada, verifique que tipo de leitura ela está tendo. Que material está passando pelas mãos dela. Porque não desconfie, tenha certeza de uma coisa: tão logo a sua criança esteja escolarizada, revistinhas pornográficas já estarão chegando na mão dela, que circulam clandestinamente nos colégios. É provável que sua criança traga uma dessas revistinhas pornográficas para casa, junto com os cadernos e os livros. Onde é que a criança vai ler a tal revistinha? No banheiro. E sabe por que no banheiro? Porque você entra no banheiro, fecha a porta, ali é seu território agora, viu? Ninguém invade aquele território, não é certo? O mundo é meu agora, né? Quanto tempo sua criança fica no banheiro? 15 minutos? Não. Meia hora. 40 minutos. 1 hora. Eu acho que 15 minutos dá para resolver qualquer problema. Você fica desconfiado de alguma coisa anormal esteja acontecendo. Você chega perto da porta do banheiro, encosta, um silêncio sepulcral. Vai na maçaneta devagarzinho, está fechado, está trancado. Sua criança está lá dentro. O que você acha que a sua criança está fazendo? Lendo a Bíblia? Não. Lendo material pornográfico.
Ah, se você desconfiar, você vai ficar atento à mamãe para ver se a criança sai com alguma coisa na mão, a tal revistinha. Não, a criança sai sem nada na mão. Aí você diz, escondeu no banheiro, eu vou descobrir. Você entra no banheiro, revista todo o banheiro, não acha nada, um mistério. Sabe onde é que está a revista? A revista está, se o seu lavatório é de coluna, a revista está dentro da coluna. Cabem 2 revistinhas amarradas com elástico. Alguns bidês, não todos, alguns bidês, cabe uma revista atrás no cano de escape. Ali, cabe uma revistinha enroladinha. Alguns espelhos de banheiro, tem um espelho, às vezes tem um armário, né? Um armarinho e um espelho. Às vezes o espelho é chumbado na parede, esse não serve. Mas tem alguns armarinhos, alguns armários de banheiro com espelho que é pendurado na parede. Atrás, eles enfiam uma régua, fazem uma pressãozinha assim, enfiam a revista e tira a régua rapidamente. A pressão do armário segura a revista. Dê uma olhada no teu banheiro. Agora, eu sei, talvez você está perguntando, escuta, como é que o pastor Ojeda sabe dessas coisas? Olha, todo final de semana eu e a Neuza estamos em algum lugar desse país fazendo trabalho com o Ministério de Casais e a gente fica hospedado, acredite se quiser, na casa dos crentes. E o pastor também vai no banheiro. O que você acha que eu faço quando eu entro no banheiro? Vou direto lá. E confesso que às vezes tenho achado revistas pornográficas. Estabeleça normas. Toda casa deve ter o seu regimento. Esse regimento, essas normas, devem estar de comum acordo entre papai e mamãe. Não pode haver conflito entre os cônjuges ao estabelecer essas normas. Tem havido muito problema quando, por exemplo, o pai estabelece uma norma e a mãe é contra aquela norma. Então isso não vai dar certo. Tem que haver uma harmonia no casal ao estabelecer as normas, para que os filhos percebam que há uma unidade de comando na casa. O que o papai fala, a mamãe confirma. O que a mamãe fala, o papai confirma. E ponto final. Em muitos lares a disciplina não tem funcionado, apesar da boa intenção, porque há esta divergência no casal. O casal ainda não se afinou, o casal ainda não chegou a um consenso, a um acordo sobre o que fazer. Então é de primordial importância que o casal esteja muito unido quanto às normas que vão ser estabelecidas, à linha de disciplina que vai ser imposta. Há um trabalho primeiro com o casal. Mas normas têm que ser estabelecidas. Nossas crianças de per si não vão administrar a sua vida, porque eles não têm essa capacidade ainda. Eles têm que ser ensinados, eles têm que ser orientados, as normas têm que ser estabelecidas e a cobrança destas normas. Agora sim, estabelecidas as normas coerentes, pertinentes, acessíveis à mente deles, à capacidade de execução. Agora sim, estão estabelecidas estas normas e pela quebra desta norma, agora então aplica-se a correção.
Porque aí você associa na mente da criança que a todo erro vem uma penalidade. E isto é bíblico. Bater aleatoriamente uma criança não é disciplina. A criança tem que ser ensinada, mostrado a ela que existem as normas e que se ela quebrar essas normas, então ela é passível de disciplina. Agora, os irmãos conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Me mostrem um texto que diga que nós podemos aplicar a disciplina usando os seguintes elementos. Qualquer texto que diga que nós podemos usar para disciplinar as crianças, que nós podemos usar a mão. Um outro texto que autorize que nós podemos usar o cinto, ou então chinelo, cabo de vassoura, colher de pau, palmatória, chicote, rabo de tatu, etc. Fio do ferro. Hein? Fio do ferro. Tem algum texto? Não conhecem Ezequias 2:20? Tem gente que é mulher. Não tem, tá certo? Mas não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diga, que autorize a utilização destas coisas para aplicar a disciplina. Mão. Olha, a mão é a coisa que a gente mais usa, né? Olha quanta coisa que você faz com a mão. Você dá um tapa, pé do ouvido, cascudo, bofetão, puxão de orelha, né? Croque na cabeça, né? Beliscão. Sabe qual é a conotação das mãos na Bíblia? As mãos são para proteger, defender, acariciar, abraçar, abençoar. Por isso que a Bíblia fala em posição de mãos. Instrumento de bênção. Se os nossos filhos pudessem olhar para as nossas mãos e ver, que mãos abençoadas estas. Às vezes as crianças olham para as nossas mãos e até dão uma friagem nas engrenagens. Eu citei algumas coisas, mas há objetos absurdos que são usados. Uma vez lá em Atibaia, nosso acampamento, era a semana de rancho. Semana de rancho é para crianças de 7 a 12 anos. Só essa idade. O acampamento lota, porque hoje pegou a moda de acampamento, né? As semanas de rancho ficam lotadas. Lá em Atibaia, 110 meninos e 110 meninas. 220 acampantes de 7 a 12 anos. Você imagina a mão de obra que isso dá. As crianças menorzinhas de 7, 8 anos, muitas vezes é a primeira vez que vão a um acampamento, porque chegaram à idade que permite ir ao rancho. E então é a primeira vez, marinheiro, primeira viagem, sempre acostumado com a mãe, agora está longe da mãe, e alguns estranham o ambiente, alguns na hora da refeição ficam assim olhando para todo lado e tal, e acabam não comendo, não se alimentando. Então a gente fica de olho nas crianças para que elas se alimentem, não deixe passar aquele horário, ficam distraídos, então meio assustados, estranhando o ambiente, ficam assim olhando para as coisas e não comem. Eu estava ali naquela semana de rancho, olhando, ajudando, né, com a equipe. Estava passando pela mesa dos menininhos de 7 anos. Quando eu passei olhando, ver se todos estavam comendo, tinha um menininho bem nesta fileira, estava por trás dele, menininho bem cabeludo, mas ele tinha uma falha na cabeça. Havia uma área na cabeça dele em que não tinha cabelo.
falei, mas que coisa, um defeito, né? Porque tanto cabelo, o menino é bem cabeludo, mas ali não tinha cabelo. Eu, inadvertido, quase que inconsciente, pus a mão assim, né? E ele olhou para trás, mexeu com ele. Eu falei, não, sabe o que é? O tio está olhando a sua cabeça. É que você não tem cabelo aqui. Ele falou, mas tinha. Tinha. Não nasceu mais cabelo. Por quê? Minha mãe me bateu. Sua mãe bateu em você aqui? É. E não nasceu mais cabelo. A pergunta imediata é: com que sua mãe bateu em você? Com uma tesoura. Com uma tesoura? É. Como é que foi? A minha mãe queria me bater e eu saí correndo. E minha mãe sempre falava, não corre. Não corre, que o que eu tiver na mão eu atiro, hein? E a criança correu e o tesourão foi na cabeça. Abriu a cabeça. Sangue escorreu. Pavor. Pega a criança correndo, leva para onde? Pronto-socorro. Na pronto-socorro tem um plantão policial, não tem? Vai fazer uma pergunta, não vai? O que aconteceu? Qual é a mentirinha que vai ser dada? Ele caiu. Não foi ele que caiu, foi a tesoura que caiu. É isso. Isso acontece às centenas, às milhares de vezes. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela, desde que não autoriza mão, qualquer outra coisa que eu mencionei, mão, cinto, chinelo, cabo de vassoura, colher de pau, palmatória, chicote, rabo de tatu, fio do ferro, tesoura. A Bíblia fala alguma coisa que é para ser usada. O que é? Uma vez numa vivenda eu falei, a Bíblia determina, a Bíblia ensina que nós devemos usar vara. Tinha um pai que estava no auditório e falou, dá licença. Você está dizendo vara? Eu falei, é. Mas isso é medieval, viu? Isso é da Idade Média, viu? Então eu moro em São Paulo, agora eu tenho que sair de São Paulo e ir numa floresta buscar uma vara. Eu disse, olha, a Bíblia diz vara, não é caibro. E na verdade, não é nem vara. Se você pegar o termo hebraico, é um diminutivo, é varinha. Pense numa varinha. Pense numa varinha e vamos ver agora a especificação da vara. Quando é que uma vara é uma varinha? Vamos lá, gente. Quando ela é flexível, o doutor está dizendo. Quando ela é flexível. O que mais? Fina. O que mais? Uma vara, ela é varinha quando ela tem essas três coisas, expressão de qualidade: leve, fina, flexível. Agora por quê? Mas olha, o nosso Deus é um Deus de sabedoria, gente. Nosso Deus não é um Deus qualquer. É Deus onisciente. Ele que nos fez, Ele que fez a criança, Ele que sabe da resistência da criança. Quando você bate numa criança com a vara, o que atinge o corpo da criança não é o peso molecular do objeto, porque se fosse um objeto rígido, ele se tornaria um objeto de contusão. Você imagina um cabo de vassoura na mão de um pai nervoso, que ele tem 1,90 m de altura e 120 kg de músculos. E esse homem está bravo. E vai bater uma criança com um cabo de vassoura. Ao peso molecular daquele objeto rígido, soma-se a força do braço do pai. Você imagina o estrago que vai fazer. Objeto de contusão. Vai ficar um hematoma ali no lugar onde o golpe foi dado. Daqui a algumas semanas ainda aquela área está dolorida. Por que ficou roxo? Vasos capilares se romperam. Ficou o hematoma. Por que Deus diz com a vara?
com a varinha. Porque quando você aciona a vara, e a vara, por ser leve, fina e flexível, o que atinge o corpo da criança não é a força do braço do pai ou da mãe, é a força cinética do movimento vibratório da vara. Tanto faz. A força cinética é a força vibratória. É uma lei de física, né? Velocidade, a velocidade inercial, aquela coisa. Pois é, mas Deus de sabedoria, é Deus de ciência. Outra coisa, quando a vara atinge o corpo da criança, não atinge num único ponto concentrado, como seria um objeto rígido. Ela é flexível. Ela distribui o golpe por uma área maior do corpo da criança. E por ser leve, não rompe vasos capilares, não fica nenhum hematoma, fica só momentaneamente um risco vermelho a que dá o nome de vergão. Assusta mais o nome do que o golpe. Às vezes a criança leva uma varada, sai correndo para a casa da vizinha e diz: nossa, olha esse vergão. Daqui 2 horas não vê mais nada. Não causa hematoma, não causa lesão, não aleja, não mata. Mas só tem uma coisa: dói. A impressão que você tem é que passou um ferro queimando. E a criança leva para... Já passou. Não, dói na hora. A Bíblia diz isso. Mesmo usando a varinha, você tem que tomar cuidado onde bater. Não é porque você está usando a varinha que você pode bater em qualquer lugar. Sabe o que a Bíblia diz? Lombos. Lombos são as costas. Se você não quer bater nas costas, bata no traseiro mesmo, é mais macio e absorvente. Bata no dorso, na parte traseira das pernas. Nunca bata, mesmo usando a varinha, nunca bata na cabeça. Na cabeça não se bate. Nunca bata no pescoço, nunca bata no peito, na linha da cintura, nem nos órgãos genitais. Há o lugar certo para bater. Uma vez, fiquei abismado vendo um pai que estava usando a varinha e queria bater na criança, mas queria acertar a orelha da criança. Ele até a mirava assim para dar uma esfregadinha na orelha da criança. Ele achava que estava certo, que ele estava usando a vara. Não é assim. Nós temos que usar muita sabedoria, mesmo usando o instrumento certo. Agora, quando você bater na criança, faça a criança compreender que você está fazendo isso porque ama a criança. Você não odeia a criança. Pelo contrário, você tem amor por ela. E explicar à criança que ela violou uma norma. Se ela não tivesse violado essa norma, ela não seria passível desta disciplina que está recebendo agora. Mas porque ela violou a norma, ela tem que ter esta consciência e poder relacionar uma coisa com outra. Ela quebrou uma norma, recebe a disciplina. A criança aprende isto. E isto é terapêutico. Alguns anos atrás esteve no Brasil o famoso pastor americano David Wilkerson, autor do famoso livro A Cruz e o Punhal, mas esteve em vários locais do Brasil, esteve em São Paulo também. E ele foi entrevistado na televisão. E uma coisa muito bonita ele declarou para todo mundo que estava sintonizado naquele canal. Ele disse: se quando eu era pequeno, quando eu era criança,
meu pai não tivesse aplicado em mim as terapias de purão, eu hoje não seria um pastor, eu seria um chefe de uma quadrilha. Aí o entrevistador perguntou: terapia de purão? O que é isso? Que terapia é essa? Ele explicou: é que quando eu aprontava, quando eu quebrava as normas do papai e da mamãe, meu papai me levava embaixo da casa, nós tínhamos um porão. Ele me levava lá no porão. E lá no porão ele tinha uma varinha guardada. E lá no porão ele aplicava a terapia. Daí o nome, terapia de purão. Declarações. Interessante, não é certo? Lá em São Paulo, uma vez, nós estávamos com uma vivenda e um casal, no final da vivenda, ele testemunhou uma coisa muito bonita que aconteceu na casa deles. Eles guardavam aquilo assim com uma recordação muito grata. Eles tinham filhos pequenos e eles ensinaram seus filhos, já filhos que podiam assistir o culto. Tem crianças que têm que ter o culto separado, evidentemente. Uma criança pequena não tem condições de assimilar o culto que os adultos assistem, mas a partir de certa idade a criança já tem que estar acostumada a assistir o culto. E assim aquele casal fez com seus filhos. Falaram: vocês vão assistir agora, vocês já estão mais crescidinhos, vocês vão sentar junto com o papai e a mamãe e assistir o culto. E uma coisa eu vou avisar: no culto, comportem-se. Comportem-se, porque se vocês começarem a brigar, a fazer bagunça, papai não vai dizer nada, vai levantar, vai pegar você pela mão, vai sair do templo, vai lá no fundo e a varinha vai cantar. Combinado? E as crianças ficavam, assistiam o culto. Os outros crentes ficavam até admirados, aquelas crianças ali assistindo o culto, cantavam, acompanhavam tudo direitinho. Mas sabe, a carne é fraca, né? Aconteceu um dia que os dois irmãozinhos estavam sentados juntos. Você sabe como é que é a criança, né? Aí o outro vai chegando mais perto para dar ao troco. Se está pior no culto. O pai não disse nada. Levantou-se, pegou um pela mão, o outro pela mão. Eles estavam nas primeiras fileiras. E a igreja tinha aquele corredor bem no meio, assim. Eles iam sair por aquele corredor, mas sem escândalo, sem nada. O pai levantou, pegou um pela mão, pegou outro pela mão. E quando eles estão fazendo a curvinha assim para entrar pelo corredor, o menorzinho olhou para os crentes e disse: irmãos, orem por mim. Estava precisando de oração. Quantas varadas? A Bíblia não especifica. Você também não precisa imitar o ritual romano de flagelação, viu? 40 menos uma, né? O apóstolo Paulo diz nas suas cartas que ele foi 5 vezes flagelado, com 40 vergastadas, menos uma, com 39 vezes 5. Só que não era varinha, viu? Era um chicote de couro cru com várias tiras. Era assim que os prisioneiros eram flagelados. O Senhor Jesus foi flagelado assim. E na ponta de cada tira, uma peça metálica. Não fica 1 centímetro de pele no corpo. Jesus sofreu isto.
Quantas varadas? Embora a Bíblia não especifique, meus irmãos, mas bom senso. Uma varada. Quem sabe 2. No máximo 3. Mas tantas vezes quantas a sua criança quebrar sua mão. Tantas vezes quantas. Pelo ensino da Bíblia, irmãos, a vara deve ser a primeira medida e não o último recurso. E aqui há um erro que às vezes algumas mães cometem. As mães ficam ameaçando. Falar, Zezinho, Zezinho, a hora que eu te pegar você vai ver, viu? Você está me tirando a paciência, viu? Você vai aprontando, hoje eu te mato, viu? E passa o dia todo fazendo esse tipo de ameaça. Finalmente, lá pelo final da tarde, a mãe já está que não aguentou. Ah, vem cá, agora te estrangulou, vou arrancar sua língua agora. E acaba cometendo exageros. As mães fazem outra coisa, jogam a criança contra o pai e o pai contra a criança. A mãe durante o dia fica falando assim para a criança: você não está me obedecendo, você está me tirando a paciência, você vai ver hoje quando seu pai chegar, viu? Hoje eu conto tudo para ele, viu? Hoje ele te mata, viu? Você vai ver. O marido chega à noite, já vem com a cabeça desse tamanho. A esposa diz: foi bom que você chegou, viu? Você precisa dar um jeito no teu filho. Agora não é nem filho dela, mas você precisa dar um jeito no teu filho, que ele não me respeita mais. Eu sou um trapo nessa casa. Eu quero que você saiba de uma coisa: ou é ele ou eu nessa casa. O pai da criança, que já veio com a cabeça quente, tira o cinto, chama a criança, não viu a desobediência da criança, esteve o dia todo fora, e dá uma surra antológica na criança. A criança faz xixi e cocô na calça. Uma gritaria. Oi, que bicho. Ah, está aplicando o princípio, é isso? No dia que dá essa surra na criança, aquele berreiro, aquele escândalo, sabe o que os vizinhos dizem? Crentão hoje está nervoso. Hoje ele mata essa criança. Acaba sendo, inclusive, um mau testemunho perante a vizinhança. Meus irmãos, criar filhos não é fácil. Criar filhos é amar, ensinar, disciplinar, interceder. Sabe por que interceder? Sim. Só para não sair do assunto, questão de idade. A criança de primeira, segunda infância, a vara tem que funcionar. A nossa missão faz uma classificação das faixas etárias. Primeira infância de 0 a 3, segunda infância de 4 a 7, terceira infância de 8. Antigamente era até 12, hoje a gente está fazendo uma mudança, né? Até uns 10, terceira infância, depois pré-adolescência, por aí. Se você aplica a vara na primeira, segunda infância, na terceira infância você usa menos, na adolescência já aposentou a vara. Mas na primeira e segunda infância precisa usar. Sim. Depois disso é toalha molhada. Vamos? Depois disso é toalha molhada. Não, toalha molhada é o governador de Alagoas. Toalha molhada dói, viu? Nesse caso que o senhor citou, a mãe colocar toda a situação do filho para o pai ter que adoeçar o filho. Vamos supor que ele não adoece, deixa assim para ele não fazer na raiva, ficar quieto. Olha, não sei se tem alguma experiência, ou deixar de fazer seria melhor. O certo seria, quem presenciou a desobediência, aplicar a disciplina. Então, se a mãe presenciou, a mãe aplica a disciplina. Se o pai está em casa e aconteceu a indisciplina, o pai presenciou, o pai aplica a disciplina. Mas não ficar aquela ideia que só a mãe é que bate, o pai nunca bate. Ou então, só o pai é que bate, a mãe nunca bate. Isso é prejudicial.
A criança tem que perceber que é uma linha única de orientação e de disciplina. Tanto o pai como a mãe estão unidos nesse mesmo propósito. Então, quem assistiu à quebra da norma deve aplicar a disciplina. Seja o pai, seja a mãe. Interceder. Por que interceder? Porque o projeto não é seu. Os filhos são seus, mas o projeto não é seu. O projeto é de Deus. É Deus que estabeleceu lá a família. É Deus que quer participar do seu projeto também. Ele quer estar envolvido na criação dos seus filhos e por isso intercedemos. Uma pergunta que eu tenho feito a muitos pais: vocês, papai, mamãe, vocês têm orado pelos seus filhos todos os dias? É uma necessidade. Eu tenho orientado para que quando nós oramos diariamente pelos nossos filhos, mencionemos o nome deles na oração. Se você tem um filho só, 2, fica fácil. Mas se você tem 10, 12, 14, passa a listinha. De vez em quando, no meio da oração, abre o olho, pega, vai ticando, né? Mas vai. Mencione o nome deles na oração. Fale das características da personalidade de cada um deles, da dificuldade deles, da dificuldade do Joãozinho, da dificuldade da Ana, da dificuldade deste, daquele. Eles não são iguais. Coloque-os diante do trono da graça cada dia. E os irmãos querem um exemplo bonito de oração pelos filhos. Sabe de quem que eu me lembro, da história de quem que eu me lembro? Eu me lembro da história de Susana Wesley, a mãe do grande Wesley. Susana Wesley foi mãe de 19 filhos. E com 19 filhos ela ficou viúva. O marido morreu. Acho que não aguentou. Ela ficou viúva. Susana Wesley ficou viúva com 19 filhos numa época em que não havia as comodidades que hoje toda dona de casa tem. Forno, micro-ondas, fogão a gás, eletricidade, todas essas comodidades. A vida era muito difícil. Mas quando você lê a história desta mulher, a gente fica impressionado. Ela gastava 1 hora por semana em oração a favor de cada. Ela consumia semanalmente 1 hora orando a favor de cada um dos 19 filhos. Significa que ela consumia 19 horas por semana em oração, de joelhos, entregando os filhos ao Senhor. Você conhece a história da família Wesley? Quantos valores para o reino que essa família forneceu? Quantos pregadores, pastores, e um deles que se tornou o mais conhecido, o grande avivalista, Wesley. Uma mulher que orava pelos filhos. Eu e minha esposa temos tomado isso como um propósito. A cada dia oramos pelos nossos 3 filhos. Pelo Edivaldo, pelo Edilson, pela Edilane. Mas a família aumentou. E agora oramos pelo Edivaldo, pela Estela, nossa nora, pelo Edilson, pela Elaine, a outra nora, e pela Edilane, a nossa filha. Mas a família aumentou. E agora oramos pela netinha, Ana Carolina, e pelo Vitor, que já deve ter nascido hoje ou amanhã. Deve tentar para nascer. E pelo outro neto, que já está germinando e vai chegar em julho. Cada dia oramos. Fazemos a nossa parte, mas nós pedimos que Deus faça a parte dele, que Deus dê a bênção, que Deus dê todas as condições de criar esses filhos, esses netos, na disciplina e na administração do Senhor.
Temos que fazer isso, gente. Não pode ser diferente. Se temos o recurso de um Deus que está pronto a ouvir as nossas orações, nós temos que usar este poder, buscar este poder. Amanhã, na parte de amanhã, vamos falar de um outro princípio bíblico ligado à família. Se quiserem ler, principalmente os jovens, os que são filhos, jovens, adolescentes, estão lá no fundo. Amanhã o chumbo é para vocês. Efésios 6, versos 1, 2 e 3. Amanhã cedo. Mas agora vamos ter uma palavra de oração e terminamos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela validade da Tua palavra. Porque é nela, então somente nela, que vamos buscar os ensinamentos para a nossa vida. E a cada dia, Senhor, reconhecemos a dificuldade que é criar uma família. Estaremos capacitados, prontos, aptos, equipados para fazer a boa sementeira. Ajuda-nos neste propósito. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém.